Todo ano, mais de 500 mil brasileiros são hospitalizados por causa de uma reação entre remédios que tomaram ao mesmo tempo. E o mais assustador de tudo, a maioria dessas pessoas não fez nada de errado. Tomaram exatamente o que o médico mandou, na dose certa, no horário certo, e mesmo assim o corpo reagiu de forma perigosa. Se você tem mais de 60 anos e toma mais de um remédio por dia, existe uma chance real de que você esteja cometendo esse mesmo erro agora mesmo, sem saber. Não porque você é descuidado, mas porque ninguém te contou. Neste vídeo, vou te revelar as 3 combinações de remédios que são as mais perigosas para quem tem mais de 60 anos e que podem causar desde pressão lá nas alturas até hemorragia interna silenciosa, que aparecem em consultórios médicos todo dia, que farmacêuticos raramente alertam. Fica até o final, porque o terceiro remédio da lista vai te surpreender. E provavelmente ele está na sua casa agora mesmo. Neste vídeo, você vai aprender 4 coisas muito importantes. Primeiro, qual é a combinação mais comum que silenciosamente anula o efeito do seu remédio para o coração e que milhões de brasileiros fazem todo dia sem imaginar o perigo. Segundo, por que misturar remédio para pressão com anti-inflamatório pode destruir seus rins em questão de semanas, e os sintomas só aparecem quando o estrago já foi feito. Terceiro, a combinação que provoca hemorragia interna silenciosa, sem dor, sem aviso prévio, sem nenhum sinal claro, e que afeta especialmente quem tem mais de 60 anos. E quarto, o alerta mais importante de tudo, que fica para o final deste vídeo, algo que a maioria das pessoas considera completamente inofensivo, mas que pode virar uma bomba dentro do corpo quando misturado com certos remédios. Um estudo publicado em 2023 pelo Conselho Federal de Farmácia mostrou que mais de 60% dos brasileiros acima de 60 anos tomam pelo menos 5 remédios diferentes por dia. E pesquisadores da Universidade de São Paulo confirmaram que as interações medicamentosas são a terceira maior causa de internações hospitalares entre idosos. Você não está sozinho nisso. Milhões de brasileiros passam exatamente pelo mesmo. E não é sua culpa. Ninguém te ensinou isso. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Mas fica aqui primeiro. O mais importante vem no final e vai te surpreender de verdade. Vamos começar pela primeira combinação. E essa é a mais comum de todas. Acontece em milhares de casas brasileiras todo dia. Imagina que você acorda de manhã e toma sua aspirininha de 100 mg, aquela pequena que o cardiologista receitou para proteger o coração. Você faz isso há anos, todo dia, sem falta. É parte da rotina. Depois, no final do dia, sente uma dor no joelho, nas costas, no quadril, coisa comum depois dos 60. E para essa dor, você pega um ibuprofeno ou um diclofenaco que tem na gaveta da cozinha. Afinal, vende sem receita, todo mundo toma, parece inofensivo. O que poderia dar errado? O problema é que o ibuprofeno e o diclofenaco bloqueiam exatamente o mecanismo que a aspirina usa para proteger o seu coração. A aspirina funciona inibindo uma proteína chamada COX-1, que é responsável por deixar o sangue menos viscoso e prevenir coágulos. Mas o ibuprofeno se liga a essa mesma proteína primeiro, e quando ele chega lá antes da aspirina, a aspirina não consegue mais fazer seu trabalho. Você tomou os 2 remédios, pagou pelos 2, mas o efeito protetor da aspirina foi completamente anulado. Isso está acontecendo agora mesmo em milhões de casas no Brasil. Um estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul mostrou que em pacientes que tomam aspirina diariamente e usam ibuprofeno ocasionalmente, o risco cardiovascular aumenta de forma significativa nos dias em que os 2 remédios são tomados juntos. Não é um número pequeno, é um risco real, documentado e evitável. Depois dos 60 anos, esse risco é ainda maior. O coração já não tem a mesma reserva que tinha antes. Os vasos são mais rígidos. Qualquer falha na proteção cardiovascular tem consequências mais sérias e mais rápidas do que em pessoas mais jovens. O que você pode fazer?
Se você precisa de um analgésico e toma aspirina diariamente, converse com seu médico sobre o paracetamol como alternativa. O paracetamol não interfere com a ação da aspirina. Tem suas próprias limitações para outros fins, mas para dores moderadas é uma opção muito mais segura para quem faz uso contínuo de aspirina. Nunca pare a aspirina por conta própria, mas evite o ibuprofeno e o diclofenaco no mesmo dia. Mas isso não é tudo. O próximo ponto é ainda mais perigoso e afeta especialmente quem tem pressão alta. Imagina agora uma situação diferente, mas igualmente comum. Você toma seu remédio para pressão todo dia, enalapril, losartana, amlodipino ou qualquer outro que o seu médico receitou. A pressão está controlada, vida normal. Mas você também tem uma dor crônica nas costas, nos joelhos, na coluna, coisa muito comum depois dos 60, e para essa dor, você usa um anti-inflamatório, ibuprofeno, diclofenaco, nimesulida, naproxeno. Qualquer um desses. Sabe o que acontece dentro do seu corpo quando você mistura essas duas coisas? Os anti-inflamatórios causam retenção de sódio e água nos rins. Isso aumenta o volume de sangue nos vasos. E quando o volume de sangue sobe, a pressão sobe junto. O remédio que você tomou para controlar a pressão fica travado numa briga constante contra o anti-inflamatório, que está ativamente empurrando a pressão para cima. Um cancela o outro e a pressão fica descontrolada, muitas vezes sem nenhum sinal visível. Mas espera, tem algo que a maioria das pessoas não sabe aqui e que é muito mais grave do que isso. Além de subir a pressão, os anti-inflamatórios reduzem o fluxo de sangue que chega aos rins. E depois dos 60, os rins já funcionam com capacidade naturalmente reduzida. Quando você junta remédio para pressão com anti-inflamatório, você pode provocar uma lesão renal aguda, um dano silencioso que acontece rápido, que muitas vezes só é descoberto num exame de sangue semanas depois. Os sintomas? Inchaço nas pernas, cansaço fora do normal, urina com espuma, vontade de urinar menos do que o habitual. Sintomas que a maioria das pessoas atribui à idade, não a uma interação perigosa entre dois remédios comuns. O que você pode fazer? Converse com seu médico antes de usar qualquer anti-inflamatório se você já toma remédio para pressão. Existem alternativas: fisioterapia, aplicação local de gel, paracetamol em doses adequadas. Não tome essa decisão sozinho. Mas saiba que essa combinação específica é uma das que mais manda pessoas para o hospital no Brasil. Antes de continuar, preciso te dizer: o que vem agora é a parte mais importante deste vídeo. A terceira combinação que vou te mostrar é a que mais age silenciosamente e envolve um remédio que muita gente toma achando que está fazendo bem ao coração. Muitas pessoas pulam essa parte e continuam cometendo esse erro por anos. Não faz isso. Fica aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Porque toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para quem tem mais de 60 anos e quer cuidar da saúde com informação de verdade. A terceira combinação envolve os anticoagulantes. E se você ou alguém que você ama toma warfarina, xarelto, Eliquis ou Pradaxa, presta muita atenção agora. Anticoagulantes são remédios receitados para prevenir coágulos em pessoas que têm fibrilação atrial, que tiveram trombose ou que colocaram válvula cardíaca. No Brasil, o uso desses remédios cresceu muito nos últimos anos, especialmente entre pessoas acima de 60, e funcionam muito bem quando tomados corretamente. O problema começa quando alguém que toma anticoagulante decide também tomar a aspirina, às vezes por conta própria, achando que a aspirina faz bem para o coração. Às vezes, porque um médico receitou sem saber que outro já havia receitado o anticoagulante. Às vezes, porque a aspirina está na casa há anos e a pessoa simplesmente continua tomando por hábito, sem lembrar que agora tem outro remédio que age no mesmo sistema. O que acontece quando você mistura anticoagulante com aspirina? Os dois afinam o sangue. O anticoagulante já está fazendo isso. É exatamente o objetivo dele. A aspirina entra na mesma via e amplifica esse efeito de forma desproporcional.
O resultado pode ser uma hemorragia interna, no estômago, no intestino, no cérebro, silenciosa, sem dor forte antes de acontecer, sem aviso claro. Depois dos 60, as paredes dos vasos sanguíneos são mais frágeis. Um pequeno sangramento que numa pessoa jovem se autocorrigiria pode se tornar uma emergência médica em alguém mais velho. E o mais perigoso, muitas vezes a hemorragia começa devagar, sem sintomas óbvios. E quando a pessoa percebe algo diferente, tontura forte, fraqueza súbita, fezes escuras, o sangramento já está avançado. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine mostrou que a combinação de anticoagulante oral com aspirina aumenta o risco de hemorragia grave em até 60%, sem oferecer benefício cardiovascular adicional para a maioria dos pacientes. 60%. E mesmo assim, essa combinação ainda acontece com frequência alarmante no Brasil. O que você pode fazer? Se você toma anticoagulante, não tome aspirina sem consultar o médico que prescreveu o anticoagulante. Parece simples, mas não, porque muitas vezes a pessoa tem mais de um médico e cada um receitou uma coisa sem saber o que o outro receitou. Leva todos os seus remédios para cada consulta, mostra a lista completa. Agora vem a parte que poucos falam abertamente e é aqui que muita gente erra feio, justamente porque acha que está fazendo algo bom. Existe uma categoria de produtos que a maioria das pessoas considera completamente inofensiva. São os suplementos naturais. Ginkgo biloba, vitamina E em dose alta, óleo de peixe em cápsulas, alho concentrado em comprimido. Todo mundo já ouviu que são naturais, então são seguros, certo? Errado. Completamente errado. Você sabia que o ginkgo biloba tem efeito anticoagulante comprovado em estudos clínicos? Isso significa que se você toma warfarina ou xarelto e adiciona ginkgo biloba por conta própria, está misturando dois anticoagulantes ao mesmo tempo, sem saber e sem controle médico. A vitamina E, em doses acima de 400 unidades por dia, também afina o sangue de forma significativa. O óleo de peixe em cápsulas de alta concentração faz o mesmo. E quando você mistura qualquer um desses com um anticoagulante prescrito, o risco de sangramento vai para outro nível. Isso muda completamente a forma como devemos pensar sobre suplementos. Natural não significa inativo no organismo. Natural não significa inofensivo quando combinado com medicamentos. E o problema mais sério é que a maioria das pessoas não considera suplemento como remédio. Então nunca menciona para o médico que está tomando. O médico prescreve, ajusta a dose do anticoagulante, mas não sabe que tem um suplemento do outro lado interferindo. E agora chegamos ao ponto que eu queria te mostrar desde o início do vídeo. Existe uma última combinação que considero a mais traiçoeira de todas, justamente porque envolve coisas que parecem completamente inofensivas separadas, mas que juntas criam um perigo real, especialmente depois dos 60 anos. Estou falando dos remédios para dormir e para a ansiedade, os benzodiazepínicos como diazepam, clonazepam, alprazolam, combinados com qualquer medicamento que cause sonolência ou reduza a atividade do sistema nervoso. Isso inclui alguns analgésicos fortes, como o tramadol, certos remédios para alergia com componente sedativo e até alguns remédios para enjoo ou para viagem. Depois dos 60, o fígado e os rins processam remédios muito mais devagar do que antes. Isso significa que os benzodiazepínicos ficam no corpo por mais tempo, às vezes o dobro do tempo que ficam em pessoas mais jovens. Quando você adiciona outro remédio que também deprime o sistema nervoso, os efeitos não se somam, eles se multiplicam. O resultado pode ser sedação excessiva, confusão mental, desorientação e queda, que em pessoas mais velhas pode causar fratura de quadril, crânio, coluna. No Brasil, quedas são a principal causa de morte acidental em pessoas acima de 65 anos, e uma parte significativa dessas quedas está diretamente relacionada ao uso de benzodiazepínicos, especialmente quando combinados com outros remédios que causam sonolência. Não é coincidência. É uma interação documentada, previsível
e completamente evitável. O que você pode fazer? Se você toma remédio para dormir ou para ansiedade, sempre avisa qualquer profissional de saúde que consultar, seja para uma dor, para uma alergia, para qualquer coisa. Não assume que ele já sabe. Fala. E, se possível, converse com seu médico sobre revisitar o uso contínuo desses remédios. Existem alternativas mais seguras para o sono e para a ansiedade em pessoas acima de 60 anos. E seu médico pode te ajudar a encontrar essas alternativas com segurança e sem. Deixa eu fazer um resumo rápido do que você aprendeu hoje. Primeiro, nunca misture aspirina com ibuprofeno ou diclofenaco. O anti-inflamatório bloqueia a proteção que a aspirina dá ao seu coração. Segundo, se você toma remédio para pressão, cuidado com qualquer anti-inflamatório. Essa combinação sobe a pressão e pode danificar seus rins silenciosamente. Terceiro, se você toma anticoagulante, fique longe da aspirina sem orientação médica. E desconfie de suplementos naturais como ginkgo biloba, vitamina E e óleo de peixe em altas doses. Quarto, se você usa remédio para dormir ou ansiedade, atenção redobrada com qualquer outro remédio que cause sonolência. Essa combinação é uma das maiores causas de quedas e acidentes sérios em pessoas acima de 60. E a lição mais importante de todas, leva todos os seus remédios, incluindo suplementos e vitaminas, para cada consulta médica. Médicos não conseguem detectar interações perigosas se não souberem tudo o que você está tomando. Uma lista simples no celular, atualizada, pode fazer toda a diferença. Você chegou até aqui e isso já mostra que você se preocupa com a sua saúde de verdade. Cuidar da sua saúde com informação certa não é paranoia, é inteligência. É responsabilidade com você mesmo e com quem te ama. Depois dos 60, cada decisão sobre saúde importa mais. Não porque a vida está acabando, mas porque com a informação certa, ela pode ser muito mais longa, mais livre, mais sua. Agora me conta nos comentários, você já sabia de alguma dessas combinações? Ou teve alguma experiência com interação de remédios com você ou com alguém da família? Escreve aqui embaixo. Sua história pode ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo agora. Se você quer continuar recebendo informações como essa, que a maioria das pessoas nunca vai encontrar em lugar nenhum, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Toda semana tem conteúdo novo pensado especialmente para quem tem mais de 60 anos e quer viver com saúde, independência e qualidade de vida real. E o próximo vídeo que você precisa assistir é sobre os 5 alimentos que limpam as artérias naturalmente depois dos 60. O link está aqui do lado. Não deixa para depois. O seu corpo lutou muito para chegar até aqui. Cuida bem dele.